Coloca na tela para mim, Tiago, capítulo número 5, versos 7 a 11. Eu vou falar em João, tá? Mas eu quero dar duas palavrinhas para vocês antes de eu falar de João para vocês. Tiago, capítulo 5, verso de número 7. Olha o que diz aqui o texto da palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma orientação para mim e para você. Sede, pois, pacientes, até a vinda do... Então ele diz para nós sermos o quê? Pacientes. Não perca a calma. Não fique avexado, irmão. Não fique desesperado. Não fique, irmão, atemorizado. Não fique desesperado. Não perca as esperanças. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Então, nós temos que ser paciente até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Paciência é a palavra aqui. Olha só, verso 8. Sede vós também pacientes. E agora, o que ele mandou a gente fazer? Fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, uma coisa que a gente sabe, Jesus está voltando. Jesus está bem pertinho a vinda do Senhor e Ele manda a gente ser paciente. Tá bom? Olha só o que Ele está dizendo aí no texto da palavra do Senhor para nós. Irmãos, a vinda do Senhor está próxima. Irmão, eu acho interessante assim, o próximo de Deus não é o nosso próximo, correto? Um dia para Deus é como 1000 anos. O judeu, eu tenho que contar isso aqui porque eu não aguento. O judeu está no monte, lá no Muro das Lamentações, fazendo a oração dele lá. Aí ele vira para o Senhor e fala assim, lá no Muro das Lamentações, Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos? Aí Deus respondeu para ele assim, sim, um dia é como 1000 anos. Aí o judeu perguntou para o Senhor assim, Senhor, um shekel é a mesma coisa que 1 milhão de shekéis? Que é a moeda dos judeus. Sim, um shekel é como se fosse 1 milhão de shekels. Aí ele falou, Senhor, então me dá 1 milhão de shekéis. Aí Deus respondeu para ele, então aguarda um dia. Por quê? O dia do Senhor, o próximo dele, não é o nosso próximo. Mas uma coisa é certa, Jesus está vindo para buscar a igreja. Você pode estar desapercebido, você pode não estar acompanhando o que está acontecendo, estar totalmente alienado das notícias, daquilo que acontece no mundo, de guerras, de rumores de guerras, de tudo aquilo que está acontecendo. Mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele manda a gente ter paciência. Olha o verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos... Irmão, pelo amor de Deus, irmãos. Vamos parar. Isso não é para nós. Ficar se queixando uns dos outros. Para não serdes julgados. Olha que coisa. Isso faz parte da minha mensagem. Eu vou falar alguma coisa sobre isso aí. E eis que o juiz está às portas. Olha o verso 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Qual é o modelo de paciência que a gente tem que ter na nossa vida? Os profetas. Os quais falaram em nome do Senhor. É para olharmos para eles, para lermos o seu testemunho, para vermos o que aconteceu com eles, para nós ficarmos pacientes, aguardando a vinda do Senhor. E tudo aquilo que aconteceu com eles. Nós não somos diferentes. Nós somos os arautos do Senhor, nós somos os profetas do Senhor, nesta geração que a gente está vivendo, nesse mundo. A igreja do Senhor é os profetas do Senhor. Nós fazemos parte desse grupo de pessoas que estamos falando que Jesus vai voltar. Estamos dizendo para as pessoas, Jesus vem, Jesus vai voltar. Nós somos essas pessoas. E o verso de número 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
tendes ouvido da paciência. Olha o que ele fala. Você viu que a palavra paciência é a palavra-chave aqui? Paciência. Eis, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Paciência. Paciência, irmão. Não fique desanimado, não. Não desanime na caminhada cristã. Não desanime na vida. Isso aqui serve para a gente, para a nossa vida, para nortear o nosso 2024. Tenha paciência. Continue acreditando. Vamos ler um outro texto. Hebreus, capítulo 10, os versos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Consideremo-vos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos também uns aos outros. Considere o seu irmão. Não fale mal dele, mas considere ele, para nos estimularmos ao amor e a boas obras. Para que a gente estimule o nosso irmão. Fica firme, irmão. Continue firme, irmão. No amor e nas boas obras. O verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Está vendo? Já tinha aqueles de ficar em casa. Vocês viram aí? Os ficar em casa já tinha naquela época. Sabe aquele crente? Vou ficar em casa. Vou ser crente em casa. Já tinha aqui, Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Já tinha pessoas assim naquela época, Robson, que preferia ficar em casa. Mas ele traz uma recomendação para nós. Seja paciente, irmãos. No desânimo, na hora da maior luta da nossa vida, a gente quer ficar em casa. Mas ele fala o seguinte, não faça isso. Não façam isso. É uma recomendação para nós. Fique em casa. Eu acho interessante isso daqui. A gente não sabe quem foi que escreveu Hebreus, né? Sabe que Hebreus é uma carta que ninguém sabe quem escreveu. Eu tenho por mim que foi Paulo. Isso é a minha opinião. É a opinião de muita gente que interpreta o texto sagrado. Muita gente fala que foi Paulo que escreveu, né? Mas nós não temos certeza. Um professor estava dando aula, né? Na escola teológica. E tinha um aluno, né? Meio sonado na aula, estava caindo assim de sono, Robson. Aí o professor perguntou assim, fulano de tal, quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Aí o aluno despertou, né? Professor, eu esqueci. Poxa vida, que péssima esquecimento seu. Porque era só você que sabia. Agora ninguém mais vai ficar sabendo quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. O professor saiu com essa na sala de aula. Pode? Então, irmãos, fica essa recomendação para a gente aqui, paciência. Irmão, esse ano tenha paciência. Talvez aquilo que você pede para Deus não está acontecendo rápido. Está vendo o seu anseio, o seu desejo, o seu rogo. Talvez Deus não atenda rapidamente, mas tenha paciência. E não deixe de congregar como muita gente faz, viu? Não tenha esse hábito. Deus vai abençoar você na hora certa e no lugar certo. Vamos para a palavra de Deus então. João, capítulo de número 5. Vamos lá. Esse é o texto. Por que eu dei essa introdução para vocês aqui? Porque eu vou falar só um verso com vocês hoje aqui. Só vou falar do verso de número 5. João, capítulo 15, o verso de número 5. João 15, 5. E eu gostaria que todos vocês lessem a palavra de Deus aqui, tá bem? 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos lá, mulherada. Só as mulheres. 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Os homens. Sem mim nada podeis fazer. Os homens agora. 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito
Ih, Michuruca, os homens são... Os homens são o sangue do cordeiro. Não almoçaram hoje. Eu nem quis ajudar aqui no microfone, porque ia ser injusto. Eu falei, nós vamos ganhar de lavada. Eu errei. Meu Deus do céu. Vamos lá, para a palavra de Deus. Vamos dividir esse texto em 3 partes. Primeira delas. Eu sou a videira, vós os ramos. Aí a segunda. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a terceira, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto você divide ele em 3 partes. Esse verso da palavra de Deus. Vocês viram que no texto da palavra de Deus aqui é a segunda vez que ele vai fazer referência sobre a videira. Lá no verso de número 1 ele cita, João 15:1, ele citou a primeira vez. Quer ver? Vamos lá. Olha só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele tirou o pai aqui agora e ele repete a segunda vez. Vamos lá no verso 5, de novo. Deixa na tela. Eu sou a videira, vós os ramos. Está vendo? Ele tirou o pai daqui. Ele tirou o viticultor, ele tirou o agricultor, ele tirou o lavrador, e agora ele vem dizendo que eu sou a videira, vós os ramos. Então ele está dizendo o seguinte, que nós estamos nele. Diz que ele é a videira, nós somos os ramos. E aí a gente já viu, né? Que ele é aquele tronco, tá certo? Que está na terra, que o viticultor trabalha, e aquele tronco para nada presta, não serve para mobiliário, não serve para carvão, não serve para nada. Só serve para trazer a seiva, para alimentar os ramos. É para isso que ele serve. Então ele usa essa figura de linguagem e ele fala que ele é a videira, ele está conversando com quem aqui? Com os seus discípulos. Ele está conversando com os apóstolos. E ele está perto, ele está indo embora, e ele está batendo esse papo com ele, está conversando com eles, e ele vem e fala para eles. Aí ele chega e diz assim, olha, quem permanece em mim? Tem um verbo novo aqui agora. O verbo permanecer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você viu que lá em cima ele falou que os ramos, aquele que dá fruto, o ramo dá mais fruto, e aqui ele usa a expressão muito fruto. Então ele mostra que o ramo tem, a única função do ramo é fazer o quê? É dar? É frutificar. A única função do ramo, ligado na videira que é Jesus, é dar fruto. É isso que ele fala. Mas ele está dizendo para nós que quem permanecer em mim. Então vamos lá, irmãos. Uma pergunta. Quem permanece em Cristo? A palavra permanecer, se você for no grego, se você for puxar no grego, é o verbo meno. Meno. M-E-N-O. E a palavra meno no grego é habitar em. É estar em. É habitar. É viver nele. É estar nele. Quem habita em mim e eu habito nele. Quem está em mim e eu estiver nele. Porque ele vai dizer lá na frente, ele vai usar a palavra também, que se eu permanecer nele, permanecer nessa pessoa, esse verbo meno é usado aqui, a partir de agora aqui, para nós. Ele tem o sentido de habitar. Agora, a pergunta para nós é o seguinte, quem é que habita nele? Aquele que estiver nele, correto? Aquele que estiver em Jesus. Aquele que estiver ligado na videira, que é Jesus. Primeira coisa, quem é que está nele? Primeiro, está nele aquele quem o Pai trouxer para ele.
Olha só o que diz João, capítulo 6, verso de número 44. Aqui são coisas que você tem que aprender, que nós temos que entender isso aqui. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o... E eu ressuscitarei no último dia. Quem é que traz alguém para Jesus? O Pai, o agricultor, o viticultor, o lavrador da terra, o que está comandando todas as coisas. É Ele que traz, é Ele que traz. Ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não existe possibilidade de alguém estar em Cristo se o Pai não trouxer. Se você está em Jesus nessa noite, quem trouxe você foi o Pai, que trouxe eu e você para Jesus. Trouxe. Olha só, segunda coisa, aqueles que Cristo atraiu para si. Quer ver? João 12, 32. Vamos ler um texto. João 12, 32. Quem é que está nele? Está em Jesus. Quem é que permanece nele? Aquele primeiro, aquele que o Pai trouxe. E agora, olha o que Jesus disse aqui. E eu, quando for levantado da terra, está falando da cruz, atrairei todos a mim mesmo. Quem são estes todos? Todos aqueles que o Pai trouxer para ele. Quem são? Atrairei a todos. Então, ó, primeiro o Pai trouxe. Segundo, Jesus atraiu. Se você clicar no trouxe, lá do verso 6, 44, e se você clicar aqui no verso, nesse verso, a palavra atrairei, é o mesmo verbo lá no grego. É o mesmo verbo do grego. Olha só, é o elko, que significa puxar, arrancar. Não existe possibilidade de estar em Cristo e ser atraído por Ele se o Pai não trouxer. Então Jesus atrai, ó, o Pai traz, Jesus atrai para si. Jesus atraiu a gente aonde? Na cruz. Porque, ó, quando for levantado da terra, quando eu estiver na cruz, eu vou atrair as pessoas. Jesus é diferente do cordeiro. O cordeiro no Antigo Testamento, ele era substitutivo. Presta atenção como é que acontecia. Você havia pecado, e aí você vinha para o templo, você trazia um cordeiro. Quando você chegava lá, estava o sacerdote. O sacerdote pegava a mão sua e colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolizando o seguinte, que o seu pecado estava passando para o cordeiro. Então ele era substitutivo. O seu pecado estava sendo depositado no cordeiro. E aí o sacerdote vinha e degolava o cordeiro. E o cordeiro estava morrendo em meu lugar. O cordeiro estava morrendo. Então ele era substitutivo. Jesus é diferente. Ele é inclusivo. Por quê? Na cruz, Ele nos incluiu com Ele lá na cruz. Nós morremos com Jesus na cruz. A cruz, nós estamos morrendo. Então, Ele nos inclui com Ele na cruz. Nós morremos com Jesus na cruz do Calvário. Então, e nós morremos com Ele. Aquela morte era para mim e para você. Então Jesus nos atraiu com Ele na cruz e nós morremos com Cristo. Paulo, ele entendeu isso daqui. Se a gente já está crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu. Mas Cristo vive agora em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo-a na fé, na carne, na fé no Filho de Deus, o qual me amou a si mesmo, se entregou por mim. Então ele nos levou para a cruz. Então primeiro, quem é que permanece nele? Quem é que habita em Cristo? Quem o Pai traz e quem Jesus atrai. Terceiro, quem é que está nele, irmãos? Quem o Espírito Santo convence. Evangelho de João, capítulo de número, vamos para João, capítulo
Aquele que o Espírito Santo atraiu para ele, meus queridos irmãos. Olha só, aquele que o Espírito Santo convence. João, capítulo de número 16, os versos de número 9 e os versos de número 10. Acho que é isso aí. João 16? Vamos pro 8, desculpa, 8. 8 e 9. Quando ele vier, quem é ele? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado? Ué, qual que é o pecado do ser humano, irmão? Não está escrito pecados? Por que não está escrito pecados? Se um mata, um rouba, um adultera, um mente. Por que não está escrito pecados? Porque pecado é um só. Agora, tudo aquilo que a gente faz advém da nossa natureza pecaminosa. Aí um mata, um rouba, um adultera, um mente, um faz coisas diferentes. Tem consequências diferentes, mas o pecado é um só. Então nós precisamos ser libertos do pecado. Qual que é o pecado? Do pecado porque não creem em mim, não creem em Jesus. Então quem é que convence? O Espírito Santo. O Pai traz, Jesus atrai e o Espírito Santo convence. Quem é que permanece em Jesus? Aquele que o Pai trouxe, aquele que Jesus atraiu e aquele que o Espírito Santo convenceu do pecado. Se você está em Jesus nessa noite, é porque o Pai te trouxe, Jesus te atraiu, o Espírito Santo convenceu você que você é um pecador. Se nós estamos nele, quem é que está nele? Aquele que permanece em mim. Permanecer em Jesus é ser trazido pelo Pai, atraído por Jesus e convencido pelo Espírito Santo. Olha só. Então, quem é que está em Cristo? Vamos resumir. Aquele que o Pai trouxe, aquele que Cristo atraiu, aquele que o Espírito Santo convenceu do pecado e aquele, presta atenção aqui agora, que se arrependeu da sua autoconfiança para confiar no Senhor Jesus de todo o coração. Aquele que se arrependeu da sua autoconfiança e agora crê em Jesus de todo o seu coração. É o que aconteceu com Filipe, lembra? No caminho que ia lá, no caminho que ia. Isso aí, escuta aqui. O Filipe está andando na cidade, está junto com o eunuco, lembra? Se juntou com o eunuco. O eunuco está vindo de Jerusalém. O Espírito Santo falou para ele lá em Samaria, vai na estrada, que vai de Jerusalém para Gaza, que está deserta, e fica lá. E ele foi. Aí vem vindo uma carruagem, e vem o ministro da rainha de Candace, ministro da fazenda, lendo a Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. E aí o Espírito Santo falou para Filipe, junta-te a esse carro. Ele chegou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Eu falei, não entendo nada. Aí ele subiu, sobe no carro. Eu vou explicar para o senhor. Aí começou a explicar. E foi falando a escritura. Daqui a pouco tem um pouco de água lá na frente no caminho. O ministro falou para o Filipe assim, escuta aqui, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Aí o Filipe falou, é lícito. Se creres de todo o coração. Aí o homem falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ambos desceram e o eunuco foi batizado nas águas naquele dia. Então, tem que acontecer isso. Quem é que permanece em Jesus? Aquele que o Pai traz? Aquele que Jesus atrai? Que o Espírito Santo convence do pecado? E aquele, irmãos, que deixa a sua autoconfiança para confiar a sua vida em Cristo Jesus. Eu não sei se você está aqui nesta noite, se você já entregou a sua vida para Jesus. E outra coisa, irmãos, não é acreditar em Jesus, é crer em Jesus. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Acreditar é dar crédito a alguma coisa, a algo. Inclusive, é você acreditar no aspecto histórico que Jesus existiu. Isso é acreditar. Agora, crer em Jesus é entregar-se a Ele de todo o seu coração. Entregar a sua vida de todo o seu coração.
Então, olha só, é você acreditar nele. Lá nos anos de 1920, havia um homem, para você entender o que é acreditar, o que é crer. Havia um homem que foi atravessar as cataratas do Niágara, mais ou menos uns 200 metros de abertura, de um local para outro, e a catarata descendo. Esticaram um cabo de aço, e um malabarista falou o seguinte: eu vou atravessar esse cabo de aço com um carrinho de mão. Então o carrinho de mão, ele tinha a roda, e a roda se encaixou no cabo de aço. E ele atravessou, e o povo do outro lado lá esperando ele vir. E ele veio atravessando com o carrinho, né? Lá se equilibrando naquele cabo de aço até ele chegar do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, todo mundo aplaudiu, todo mundo ficou maravilhado. Nossa, que coisa extraordinária o feito desse homem. Aí ele virou e falou o seguinte: vocês acreditam que eu posso voltar para o outro lado? Aí todo mundo: sim, nós acreditamos. Sim, todo mundo: lógico, o senhor veio, agora o senhor pode, com certeza, o senhor pode voltar, a gente acredita que o senhor pode voltar. Então foi o seguinte: quem crê que eu posso chegar do outro lado, senta aqui no carrinho aqui agora e vai comigo. Aí ninguém. Acreditar é uma coisa, agora você tinha que crer que você ia do outro lado. Conta-se a história que o menininho falou: eu creio. E o menininho foi com ele e atravessou para o outro lado. Aí conta-se a história que o menininho era filho do malabarista. Então, ele cria no pai. O povo acreditava, mas o povo agora ficou com dúvida. Será que nós vamos chegar do outro lado e eu sentado nesse carrinho com esse homem? Aí você tem que crer. Porque é o seguinte, você tem que estar junto com ele. Você tem que estar nele. Vocês têm que estar junto com ele. Então, crer e acreditar são coisas totalmente diferentes. Então, você pode acreditar em Jesus como um homem bom, como um filósofo, como uma pessoa extraordinária. Talvez você ainda não crê em Jesus, não entregou a sua vida para Ele, o seu coração para Ele totalmente. E é isso que o texto fala para nós. Habitar, permanecer em Cristo, é estar nele, gente. É entregar a sua vida para Ele, meus queridos irmãos. Quer ver um texto que é sensacional? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do verso número 26. Esse texto, outro dia eu falei aqui na quinta-feira para os irmãos, e eu quero mostrar para vocês esse texto da palavra de Deus, que ele é sensacional. Como Deus trabalha na vida dos seres humanos. Todos nós que viemos para a igreja, sabe qual é a expectativa da igreja? É que você mude da noite para o dia. Camarada era um beberrão lá fora, a gente chega aqui na igreja, a gente quer que o cara chegue aqui, hoje ele deixe de beber. Que ele volte para casa hoje, que ele mude de vida. O camarada veio lá do catolicismo, a gente quer que ele volte para a igreja, volta para a casa dele quando ele aceita Jesus aqui, totalmente mudado. O cara tem uma vida devassa, o cara tem uma vida totalmente perdida, a gente quer que ele volte para casa, a partir do momento que ele começou a frequentar a igreja, com uma vida totalmente mudada. Vamos ler esse texto aqui da palavra de Deus? Isso acontece, mas não é regra. Isso acontece, mas não é regra. Olha esse texto da palavra de Deus aqui. É um dos textos que eu acho que é sensacional da palavra de Deus. Olha o que Deus diz aqui na sua palavra. Dar-vos-ei coração novo. Opa, espera um pouquinho, tem alguma coisa que está errada aqui, vocês viram ali? Está na terceira pessoa do plural. E ele está falando depois coração novo no singular. Que negócio é esse? O verbo está no plural. E o que ele vai dar está no singular. O certo seria assim, dar-vos-ei corações. Mas ele não escreveu isso. Vocês viram que ele falou o seguinte, dar-vos-ei coração
novo. Porque o problema de todo mundo é igual a todos, é o pecado. É um só, para todos nós. Se nós estarmos distantes de Deus, não acreditarmos nele, não acreditarmos em Jesus, estarmos desobedientes a Deus, vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer, nós mesmos é que mandamos na nossa vida, nós não deixamos Deus reinar em nós, nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus, nós não dependemos de Deus, a gente faz o que a gente quer na nossa vida, isso é a nossa autossuficiência. Esse é o ser humano. Dar-vos-ei coração e porei dentro de vós espírito. Ah lá, não são espíritos novos. De novo. É o mesmo espírito, é o mesmo coração para todo mundo, é o mesmo espírito para todas as pessoas. Tirarei de vós o coração de pedra. Ó, diz que há um coração de pedra no coração de todas as pessoas. Um coração de Adão. Um coração de Adão. Um coração pecaminoso. Um coração de Adão, né, do pecado lá no princípio. E darei para vocês um coração de carne. Ó, é o coração de Eva. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus nasceria do descendente da mulher. Não existe participação de homem na concepção de Jesus. Não tem a parte do homem, tem a parte da mulher só. Ó, não tem o espermatozoide. Não foi nós, não foi José que colocou na Maria. Foi o Espírito Santo que fez essa obra. Então não tem a parte humana lá. Quando a gente falou coração de carne, a gente está falando de Jesus. Olha só. Do descendente da mulher, que está lá em Gênesis, capítulo de número 3. Então eu vou tirar de vocês, vou dar para vocês um coração novo, vou colocar dentro de vocês um espírito novo, eu vou tirar de vocês um coração de pedra, eu vou dar para vocês um coração de carne. Olha o que ele fala, que Deus vai fazer em nós. 27. Porém dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Olha, ele vai mandar a palavra de Deus para a gente, ele vai colocar o seu espírito em nós, ele vai fazer com que a gente ande nos seus estatutos. Ó, aí já é plural, está vendo? E vocês vão guardar os meus juízos e vocês vão observá-los. Continua, 28. E vocês vão habitar na terra que eu vos dei aos vossos pais. Aí está falando de Israel. Ó, vocês vão habitar na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. 29. Eu vou livrar vocês de todas as vossas imundícias, eu farei vir o trigo, multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Verso 30. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. Olha, eu vou abençoar a vida de vocês vai ser uma vida de bênção, eu vou fazer vocês prosperarem, eu vou fazer vocês crescerem, eu vou fazer vocês, terem um mantimento, eu vou fazer vocês ter trabalho, eu vou abençoar a vida de vocês. Olha o verso 31 agora. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra então, você pare. Pare! Porque ele está fazendo referência a alguma coisa que está escrito anteriormente. Todas as vezes que você for ler a Bíblia e você vê essa palavra então, pare! Porque ele está fazendo uma referência a tudo que ele disse antes. Aí ele diz assim, agora, eu fiz tudo isso para vocês lá em cima, dos versos 26 até o verso 30. Agora, então, eu vou fazer vocês lembrar dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E vocês vão ter nojo da vida que vocês tiveram. Nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Só aqui que vem o arrependimento. Lá em cima ele trabalhou na nossa vida, ele colocou Jesus em nós, colocou o Espírito Santo em nós, fez a gente andar na palavra, abençoou a nossa vida com toda sorte de bênção, e só agora a gente cai em si. E a gente lembra, caramba, como que eu podia ter feito isso na minha vida? Que vida desgraçada, que miséria de vida que eu vivia.
como eu vivi no pecado, como eu posso ter feito essas coisas lá na minha vida, como eu posso ter realizado isso, como eu posso ter falado isso, como eu posso ter tido essa atitude, como pode isso na minha vida? Depois de tudo aquilo que Deus fez por nós. Aí que vem o arrependimento na nossa vida. E a gente começa a ter nojo. Se você não tem nojo da vida de pecado que você viveu lá atrás, você não está nele. Porque quando nós estamos nele, o Espírito dele está em nós, a palavra de Deus está em nós, nós somos abençoados por ele, aí a gente começa a ter nojo da vida que a gente viveu lá atrás. Nojo. Está aqui no texto da palavra de Deus. Não, vocês estão lendo o texto? Vocês estão aqui hoje? Meu Deus. Ô igreja, não é possível um negócio desse. Vocês estão ruim, hein? Irmão, esse texto aqui é para a gente ficar maravilhado com a palavra de Deus, irmão. Isso aqui é um texto extraordinário para nós. Está vendo? Não é a mudança radical na vida da pessoa logo que ela entrou na igreja. Houve um trabalhar de Deus primeiro, houve uma mudança de coração, houve Deus colocando o seu Espírito em nós, a gente andando nos seus caminhos, Deus abençoando a nossa vida. Aí nós caímos em si. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue compreender isso daqui. É uma pessoa que permanece em Cristo. É uma pessoa que está em Cristo, que habita em Cristo, que vive com Cristo. Esse é o tipo de pessoa que ele está dizendo lá em João capítulo de número 15, verso de número 5. Olha só, ele está falando desse tipo de pessoas lá em cima, no texto da palavra de Deus. Agora, ele está dizendo no texto lá para nós, que se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto. Diz que nós daremos muito fruto. Uma pessoa que está nele, essa pessoa dá muito fruto. O Dr. Robert Charles Poole, ele diz o seguinte, é um grande teólogo. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Alguns chamam isso da encarnação contínua do Verbo. Lembra quando Jesus, lá em João capítulo número 1, diz que ele é o Verbo? A igreja, o Sproul, ele diz o seguinte, que a igreja, ela é a encarnação contínua do Verbo. O que ele diz, que ele quer dizer com isso daqui? Que a igreja hoje, Cristo ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Bate na cabeça, o corpo sente. Bate no corpo, a cabeça sente. Tem isso na Bíblia, pastor? Vamos ver? Saulo, indo na estrada de Damasco. Ele cai por terra. Uma luz brilhante. E uma voz que sai da luz e fala com ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz assim, ele não reconhece a voz, ele ouve a voz, mas ele não sabe quem é que está falando. Aí ele diz assim: quem és tu, Senhor? A voz diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como persegues? Jesus havia morrido faz tempo. Como que ele persegue? Como que ele persegue? Ele podia falar: como que eu te persigo? Irmão, quando ele estava lá martirizando Estevão, quando as pedras estavam sendo jogadas em Estevão, as pedras estavam sendo jogadas em Jesus. As pedras estavam sendo jogadas em Jesus. Por isso, meu irmão, quando você fala mal de um irmão aqui na igreja, você está falando mal de Jesus. Quando você toca no corpo, a cabeça sente. Quando você toca na cabeça, o corpo sente. Fala mal de Jesus. Fala mal de Jesus lá no serviço. A gente como igreja se levanta. Fala mal de um irmão. Aí levanta lá um Silas Malafaia lá e desce a lei de quem fala mal dos crentes. Pode ver. Fala mal dos crentes. Começa a sentir. Um começa a se manifestar. A gente não gosta.
Um dia eu cheguei no serviço, minha chefe foi ao culto, eu a convidei para ir no culto uma vez, e aí ela foi ao culto na segunda-feira de manhã, eu fui conversar com ela, e aí, a senhora foi lá na igreja ontem? Assembleia de Deus Beriana? Fui, gostei do culto, mas tem uma coisa que eu não gostei. Então o que foi? Da hora do dízimo, de dar oferta. Porque o Deus dela era o dinheiro, né? Aí ela não gostou. Já começou a falar mal da igreja. Pronto. Aí eu fiquei doido. Já fiquei tiririca. Aí um dia, chego lá no serviço, o Jimmy Swaggart, havia aquele problema que houve com um pastorzão, que nós, a Assembleia de Deus, admirava, um dos maiores pregadores da Assembleia de Deus do mundo. O pastor Jimmy Swaggart pregava no mundo inteiro. Caiu em adultério. E aí saiu em todos os jornais, saiu no Estadão, saiu na Folha, e a gente recebia o Estadão. Ela foi lá, ela cortou a matéria da Folha, do Estadão, que falava do adultério do Jimmy Swaggart, e mandou para mim, para entregar lá na minha mesa. Aquilo foi como se fosse um corte. Caramba, o Jimmy Swaggart caiu lá nos Estados Unidos. E nós estamos sofrendo aqui no Brasil. O que eu tenho a ver com o Jimmy Swaggart? É que o Jimmy Swaggart faz parte do corpo. O Jimmy Swaggart faz parte do corpo. Por isso que não adianta você falar mal de crente para quem é crente. Porque nós vamos defender. Mesmo que esse irmão seja um irmão enrolado. Pode ser que ele não esteja em Cristo. Pode ser que ele não seja salvo em Cristo Jesus. Mas até a gente descobrir quem somos nós. É duro falar de alguém que é família, não é, irmãos? É duro você vir falar de um irmão para mim e você ouvir, você concordar com alguém falando mal do irmão para você. É horrível isso daqui. Tocou no corpo, tocou em Cristo. Sproul, ele falou isso daqui. Que é importante isso daqui. A gente tem que entender isso daqui para nós, irmãos. Então, quando a gente está falando mal de um irmão, a gente está falando mal de Jesus. Uma irmã, ela teve um sonho, anos atrás, estava todo mundo sendo arrebatado. E ela foi contar para o pastor, e ela disse que o pastor também estava sendo arrebatado. O pastor ficou até feliz. Graças a Deus, né? Que até eu estou sendo arrebatado, né? Aí, só que é o seguinte, ela viu todo mundo sendo arrebatado. Aí ela viu que ela não subia. Aí ela fez a seguinte pergunta no sonho. E eu, Senhor? Uma voz lá de cima virou para ela e falou assim, você não. Aí ela caiu em desespero. Por quê? Porque você na terra se assentou no trono de juiz. E quem se assenta na terra no trono de juiz, não vem para cá. Você julgava os irmãos, você julgava as pessoas, você julgava os parentes, você julgava os homens. E quem se assenta no trono de juiz, porque o trono é meu. Você quer sentar no meu trono? E nós de vez em quando não somos assim? Nós não somos assim? Nós queremos sentar no trono que não é nosso? Ela caiu, ela acordou, aquele desespero daquele sonho, se prostrou na cama e começou a chorar, pedindo misericórdia para Deus. Que ela não fosse uma mulher assim, que falava mal dos irmãos, que julgava a vida dos irmãos. Ainda bem que foi um sonho, né? Mas é um alerta, né? Não custa nada para a gente se alertar, para a gente não sentar nessa cadeira, Robson. Deus nos livre disso. Sentarmos na cadeira de juiz. Olha só. Então, irmãos, ele mostrou para nós que nós temos que tomar cuidado, irmãos. A igreja que nós estamos aqui, que é o corpo de Cristo, nós estamos ligados a Ele, porque, nós estamos unidos a Ele. Ele é o nosso cabeça e a igreja é o corpo. E a igreja, meus queridos irmãos, ela é inconcebível, né, sem Cristo. Mas ela não é Cristo. A igreja ela é inconcebível sem Jesus. Mas ela não é Jesus. Ela não é o Cristo, a igreja. A igreja, ela é fundada por Cristo, formada por Cristo,
comissionada por Cristo, capacitada por Cristo, governada por Cristo, santificada por Cristo e protegida por Cristo, mas ela não é o Cristo. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus vai falar lá a última frase: sem mim nada podeis fazer. A igreja tem vida de Cristo, pode pregar a salvação, mas a igreja não salva. Mas os salvos de Cristo estão na igreja. Que paradoxo. A igreja ela não salva ninguém, mas os salvos de Cristo estão na igreja. A igreja pode pregar, a igreja pode exortar, a igreja pode repreender, a igreja pode admoestar contra o pecado, pode proclamar o perdão do pecado, pode dar uma definição teológica do pecado, mas ela não pode expiar o pecado. Não pode. Só Cristo que pode fazer isso. Um senhor, estava no final da vida, decrépito, já lá caído, lá na cama, prostrado, dali não ia voltar mais. Chamaram um sacerdote católico para vir fazer a extrema-unção. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Aí ele se paramentou todinho, colocou toda a roupa para vir dar a extrema-unção, porque eles têm que colocar a roupa lá, se paramentar, para vir dar a extrema-unção. E lá veio ele. Quando chegou ali, ele se apresentou, vim aqui para dar a extrema-unção, perdoar os seus pecados, fazer as últimas rezas dele ali no final da vida do homem. O homem virou para ele e falou o seguinte: olha, eu estou com problema de vista, eu não estou enxergando bem. Dá para o senhor esticar a sua mão na frente dos meus olhos? O sacerdote, tá bom. Esticou a mão na frente dos olhos dele. Aí o velho lá perguntou: cadê o sinal dos cravos? Aí o sacerdote falou: eu não tenho o sinal dos cravos. Então o Senhor não pode perdoar os meus pecados. Aquele que pode perdoar os meus pecados tem o sinal dos cravos na mão. Então o senhor pode ir embora para a sua casa, porque o senhor não pode dar a extrema-unção para mim e nem perdoar os pecados. Porque o que pode perdoar pecado tem o sinal dos cravos. É só Jesus que pode perdoar os pecados. Só Jesus. E nós temos que permanecer nele, irmão. A igreja tem que estar nele. Nós temos que estar nele, irmãos. Agora, nós precisamos da igreja. Como um infante tem fome de leite da mãe, irmãos, nós precisamos da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, alguns dizem: eu não preciso da igreja. Nós precisamos ser nutridos pela igreja, irmãos. Aprenda isso daqui. Possuir a Cristo e desprezar a igreja é uma contradição intolerável. Eu estou dizendo tudo aqui que disse esse pastor aqui, é um livro que ele escreveu, e eu estou citando tudo que ele falou aqui. Agostinho, um dos pais da igreja, ele descreveu a igreja como um corpo misto de crentes e incrédulos. Contudo, jamais os incrédulos terão acesso a Cristo. O joio e o trigo está vivendo aqui. Só que aquele que é incrédulo nunca vai ter acesso a Cristo. Aquele que crê, esse sempre vai ter acesso em Cristo. Uma pessoa pode estar na igreja como organização, mas ela não está em Cristo. Pode ser que a pessoa esteja na igreja como uma organização, um local que ela se reúne socialmente. Um local que ela se reúne para um descargo de consciência. Que ela tem que agradar fulano de tal, tem que agradar o pai, tem que agradar a mãe, tem que agradar o marido, tem que agradar a esposa, tem que agradar os amigos. Mas pode ser que a pessoa não esteja em Cristo. Aí que está o grande problema. Então, nesta noite, nós somos convidados a ter vida em Cristo. Agora, ele diz o seguinte, que aquele que permanece em mim, esse dá muito. Que fruto é esse, irmãos? Então ele fala o seguinte, que o ramo que está ligado em Cristo, ele só tem sentido de ser quando ele dá fruto. Se ele não frutificar, ele não tem função. Ele não tem o porquê. Porque quem está em Cristo, esse dá muito fruto. Vamos ver alguns frutos rapidinho aqui. Primeiro, Romanos capítulo 7, verso de número 4.
Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Eu preciso explicar isso aqui para você. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para... Todo fruto não é para nós. Todo fruto que a gente dá é para quem? Quando que eu sei que eu não estou dando fruto para Deus? Quando eu prego aqui e eu quero ser elogiado ali na porta. O fruto que eu estou dando não é para Deus. É para mim. Toda vez que eu faço bem para alguém e essa pessoa não me elogia, ela não fala um obrigado, e eu queria o obrigado, aquele trabalho que eu fiz não foi para Deus, foi para mim. Todas as vezes que nós queremos ser elogiados, todas as vezes que nós queremos a glória, todas as vezes que nós queremos ser aplaudidos, todas as vezes que nós queremos ser reconhecidos, nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para a gente. Porque tudo que a gente frutifica é para quem? Qualquer fruto que nós dermos aqui, qualquer coisa que a gente fizer na vida, que trouxer frutificação, tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus. Todo fruto. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Quais são esses frutos, pastor? Primeiro fruto. Olha lá, Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. Filipenses, capítulo de número 1, versos 9 a 11. Rapidinho, e eu já vou encerrar. Já estou indo para o final, fiquem tranquilos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Ó, ele está falando que o nosso amor vai crescendo. Ó, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. O amor crescendo. Em pleno conhecimento e toda a percepção de Jesus, toda a percepção de Deus, todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento de Jesus. Verso 10. Para provardes as coisas excelentes. O que é excelentes, irmãos? Ex cielos. Ó, a palavra excelente, ex cielos. Excelentes. As coisas do céu. Ó, coisas do céu para nós. Ex cielos. Excelentes. Ó, e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sabe por que ele está falando isso aqui? Ó? Para aprovardes as coisas ex cielos, de cima, do céu. Gente, tem gente que vive uma vida rasteira. Só pensa em coisas rasteiras. Só pensa em coisa da terra, só pensa em trabalho, só pensa em viajar, só pensa em ter sucesso, só pensa em comprar, só pensa na vida aqui da terra. É coisa baixa, coisa baixa. Mas ele fala que aquele que está em Cristo, ele pensa nas coisas ex-cielos, nas coisas excelentes do céu. Lá de cima, não é que não vive aqui na terra, trabalha, compra, viaja, mas o pensamento dele, a mente dele está voltada para as coisas ex-cielos. Lá de cima, as coisas excelentes. Olha só, vai para o verso 11 agora, filho. Cheios do fruto de... Ó, primeiro fruto que eu quero mostrar para vocês. Fruto de justiça. Um dos frutos que a gente produz na vida é fruto de justiça. O qual é mediante quem? Jesus Cristo. Para a glória e louvor de quem? Ó, primeiro fruto que a gente manifesta na vida. Primeiro fruto que eu quero mostrar para vocês é o fruto de justiça. Que a gente, não é por mim, irmãos, é por Jesus. E outra coisa, tudo que eu produzo, eu acho interessante isso daqui na Bíblia, meus queridos irmãos. Você tem que entender isso daqui na palavra de Deus. Tudo que a gente produz, todo fruto de justiça, não é justiça própria, não é minha, não sou eu que produzo. Quem é? O qual é mediante quem? Jesus. E para a glória de quem? Para Deus. Todos os frutos que eu dou, irmão, não é para a glória nossa, e é mediante Jesus da nossa vida.
que a gente produz, irmãos. Olha só, outro fruto que a gente produz aqui, ó, fruto de justiça. Vamos para um outro fruto que está aqui na palavra de Deus para nós. Romanos 6, 22 e 23. Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Ó, fruto da santificação. E por fim, a vida eterna. Outro fruto que a gente produz, ó. Fruto para santificação. Vá para o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fruto da santificação que se opõe ao pecado. Uma vida agora de santificação. É um fruto que a gente tem que produzir. Outro fruto que a gente tem que produzir, que está aqui na palavra de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Esse aqui é o texto que todo mundo conhece. Mas o fruto do Espírito não é são. Tudo bem? Não está no plural, né, irmãos? Ele está no singular. Mas o fruto do Espírito ele não é são. Aqui é um cacho de uva. Meu Deus, estou vendo aqui a uva. É um cacho de uva. Ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Continua. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ó, esse é o fruto do Espírito que a gente tem que manifestar. Outra coisa, contra essas coisas não há lei. Existe algum texto dizendo o seguinte: não seja manso? Não tem. Existe um texto que diz assim: não seja longânimo? Não tem. Ou existe algum texto que diz assim: não seja feliz? Não tem. Porque não, contra essas coisas não há lei. Você sabe que tem gente que não consegue ser feliz. Tem gente que acha que felicidade... Uma irmã se converteu e foi para... Vou falar da Assembleia de Deus, porque nós estamos na Assembleia de Deus, né? Aí Marinela aceitou Jesus. A menina feliz. Mas, gente, pensa na menina feliz, que ela foi para casa voando, porque nem dormiu a noite, que aceitou Jesus. Ela voltou no dia seguinte. Quando ela chegou, ela encontrou o diácono na porta, um carrancudo. A menina já chegou toda festeira, feliz na calçada. O diácono olhando. Ah, moça, você não aceitou Jesus? Sim. Então para com essa besteira aí, hein? Com essa alegria toda aí. Que negócio é esse? Cristão é sério. O negócio da vida agora é sério. Coitadinha, levou aquela porrada já no primeiro culto que ela veio, né? Entrou na igreja, quieta. Poxa vida. No outro culto de novo, Robson, lá veio ela toda feliz. De novo, encontrou aquele diácono, né? Cabeçudo, grosseiro lá. De novo. Meu, para com esse negócio de feliz, ficar cantando alto, levantando a mão, dando glória a Deus. Isso é coisa bobeira. Isso é bobeira. Oh, a gente não faz mais esse negócio, não. Para com isso. Lá voltou ela. E ela morava numa fazenda, rapaz. Quando ela voltou, ela encontrou um cavalo velho dela. Um cavalo velho. O cavalo já estava com o semblante assim caído, já estava descendo assim umas ramelas do cavalo. Aí ela virou para o cavalo, abraçou o cavalo e falou assim: puxa, você podia ser o diácono da igreja, né? Que eu congrego ali, né? Porque, meu Deus, aquele homem lá é igualzinho você. Nossa, você daria muito bem como membro da igreja que eu estou frequentando agora. Porque lá não pode sorrir, lá não pode ser feliz, lá não pode contar piada, lá não pode brincar, lá não pode. Deus me livre disso. Não existe lei contra isso daqui, ó. Ser alegre. Não existe lei contra isso daqui, ó, com domínio próprio. Não existe lei contra essas coisas. A gente tem que manifestar esses frutos na nossa vida. Ó, manifestar o fruto de justiça, manifestar o fruto da santidade e manifestar esse monte de frutos que estão aqui para nós. Vamos no outro aqui, rapidinho. Provérbios capítulo 11, verso 30. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é... Meu Deus!
Senhor, dá o privilégio para mim, durante toda a minha trajetória de vida, poder falar de Ti para alguém, Jesus. Senhor, me dá essa graça, me dá esse privilégio de testificar de Ti para alguém. No meu trabalho, na minha escola, para o meu vizinho, para um parente, para um amigo. Me dá a oportunidade de eu falar do Senhor para alguém. Porque, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Quem dera a gente não pudesse chegar lá em cima com as mãos vazias, mas levando alguém para Jesus, levando uma pessoa para Jesus. Esse é um dos frutos que nós temos que manifestar na nossa vida, meus queridos irmãos. Há um outro fruto para nós aqui, irmãos. Colossenses capítulo 1, verso 10. Colossenses capítulo 1, verso 10. Colossenses 1, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmão, preste atenção aqui agora. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que o ímpio produz boa obra. Pode ver. Você faça isso. Aqui é um exercício para você fazer na sua casa, para você ler Bíblia. Pega a palavra boa obra na Bíblia. Você vai verificar, só a pessoa que tem Cristo Jesus na sua vida é que faz boa obra. O ímpio nunca vai fazer boa obra. O ímpio nunca vai fazer boa obra. Pode ver na Bíblia. Todas as vezes que a palavra boa obra está escrito na palavra de Deus, sempre tem uma pessoa transformada por Cristo antes. Tudo que nós fazemos. Por isso que nós de vez em quando queremos fazer as nossas obras, que são frutos de justiça. A gente pensa, a gente quer fazer as nossas coisas pensando, irmão, que a gente vai ser galardoado, que a gente vai ser premiado. Não, tudo que a gente faz é por meio de Jesus Cristo. Toda boa obra que a gente faz, tudo que a gente fizer na vida, é um fruto que Deus dá pra gente fazer. Outra coisa, e obra de justiça é fruto da carne, meus queridos irmãos, é isso que eu quero dizer. E a carne para nada presta, viu? Jesus disse, a carne para nada presta. Tudo que a gente faz é porque Jesus impulsiona a gente. Aí eu faço porque eu sou bom. Isso é conversa fiada. Você não é bom coisa nenhuma. Deixa eu pisar no seu calo para ver se você é bom. Deixa eu deixar de te cumprimentar. Deixa aí. Eu fazer alguma coisa contra você. Aí você vai ver toda a bondade, só para onde vai. Bom só existe um que é Deus. Bom só existe um que é Deus. E Jesus falou que toda a obra da carne é morta, irmãos. Não serve para nada. Para nada presta. A gente só faz as coisas por causa de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que ele diz lá, aquele que permanece em mim. Permanece em mim. Esse dá muito fruto. Olha só, diz o texto da palavra de Deus. Hebreus 13, 15. Só 2 versos mais. Nós vamos encerrar. Hebreus 13, 15. Olha esse texto da palavra de Deus aqui, que sensacional. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome, que agradece a Ele, irmãos. Louvor, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós só estamos aqui e louvamos a Ele e glorificamos a Ele, porque são frutos que confessam o seu nome. E outra coisa, ofereçamos a Deus sempre sacrifício. Sacrifício é com dor, viu, irmão? Não é fácil, não. O pau está quebrando, mas a gente está dando glória a Deus. O negócio está ficando estreito lá em casa. Caramba, eu estou orando para o meu... a irmã está orando para o marido para o mar aceitar Jesus e o cara está se afundando cada vez mais no pecado. Ela está afundando para o cara sair da bebida e o cara está afundando na bebida. Ela está orando para o filho sair da droga e o filho está se afundando na droga. Ela está orando para Jesus libertar o filho está se envolvendo mais no pecado. Vai dando glória a Deus, irmão. Vai louvando a Deus. É isso que ele diz aqui, ó.
Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus. Pena que eu tenho um povo que nem entende o que eu estou falando aqui. Porque se você entendesse o que eu estou falando aqui, você estava dando glória a Deus. Vocês estão fraquinhos demais. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Não é possível um negócio desse. Olha que texto da palavra de Deus. Outra coisa. Último. Efésios capítulo 5, verso 8 e 9. Povo michuru, cara. Pelo amor de Deus. Não estou entendendo nada. 8 e 9. Efésios 5, 8 e 9. Olha só que diz a palavra. Outro fruto que diz aí. Olha, eu já estou dando para vocês aqui, são 7 frutos que nós temos aqui. Porque todo mundo pensa só em Gálatas, capítulo número 5. Não, tem um monte de fruto na palavra de Deus que a gente tem que dar. A gente tem que frutificar. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, Jesus disse assim, vós sois o sal e a luz. Aí a gente canta um corinho aqui que a gente diz assim, luz do mundo vieste à terra. Jesus? Jesus não é luz do mundo. Jesus é o astro que fica lá em cima. Quem é a luz do mundo sou eu e você. Ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Quem é luz e sal da terra somos eu e você. Não é ele, irmão. Ele é o astro maior que está lá em cima, irmãos. Mas a luz do mundo somos eu e você, irmão. E a gente dá fruto, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha lá. Nós é que damos esse fruto. O fruto da luz. A gente brilha aqui nesse mundo. As pessoas olham para nós e brilham. Aí Jesus terminou lá o verso 5 assim. Sem mim podeis. Você entendeu isso aqui? Sem mim nada podeis fazer. Quem está ligado na videira, irmão, entende isso daqui. Que sem Jesus não dá para fazer nada. Só estamos aqui por causa de Jesus. Levantamos hoje por causa de Jesus. Comemos por causa de Jesus. Vestimos por causa de Jesus. Trabalhamos por causa de Jesus. Namoramos por causa de Jesus. Viajamos por causa de Jesus. Temos dinheiro por causa de Jesus. Temos saúde por causa de Jesus. Não temos saúde. Jesus está no controle de todas as coisas. Não temos dinheiro, Jesus está no controle. Entregamos a nossa vida para Ele. Tudo está na mão dEle, irmão. Sem mim, nada podeis fazer. Esse é o verso de número 5 para a gente pensar um pouquinho nele hoje aqui. Amém, queridos?